Quero dizer para você que eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui conosco no nosso canal. Para você que está chegando agora, seja também muito bem-vindo. O nosso canal, ele traz as boas novas, a palavra de Deus, as instruções que Deus tem deixado nas Escrituras Sagradas. Nós trazemos lições práticas para a nossa vida. Eu me chamo Márcia Bezerra, filha do Altíssimo, nova criatura, transformada, em transformação, vivendo esse novo status de serva de Deus, de filha de Deus, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Como eu tenho o privilégio de dizer que eu sirvo a um Deus tão poderoso, que eu sirvo a Jesus, que é o nosso guia, o guia que nos leva para o caminho certo e o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Hoje a nossa meditação está em Romanos capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. Aqui nós encontramos três elementos muito importantes que nós vamos desenvolver durante a nossa conversa hoje, através desse vídeo abençoado por Deus, que nós encontramos a libertação, a transformação e a colheita, os resultados, o que nós vamos encontrar no final dessa jornada da vida. Porque Cristo nos chamou para viver o novo, para deixar as coisas velhas para trás. E é isso que trata a liberdade, a libertação do pecado. Porque quando nós estávamos no pecado, nós éramos separados de Deus. Mas agora, libertados do pecado, nós somos separados para Deus. Que coisa maravilhosa! E João capítulo 8, versículo 36, Jesus diz o seguinte: Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então a gente encontramos aqui Jesus como a chave para nos libertar dos pecados, para nos libertar a humanidade do domínio, sob esse domínio do pecado, que é o mal, que traz muitas consequências e estragos para a vida do homem. Então aqui o cristão, ele traz um novo status, ele traz um novo destino, porque do status de servos do pecado, com destino para a morte, ele passa do status de servo de Deus com um destino para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Que nós somos pecadores, nós já sabemos, mas viver no pecado é uma decisão, é uma escolha. Jesus, ele muda a nossa direção, ele muda o nosso status, ele muda o nosso destino. E ele traz exatamente nessa jornada da vida uma nova proposta, uma transformação que é iniciada na vida do cristão quando ele abre as portas da sua vida, do seu coração para Jesus entrar. E aí, daí ele recebe essa chave que liberta ele do pecado desse mundo. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Romanos capítulo 6, versículo 6, ele diz que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então nós encontramos nessa proposta, nesse estudo, nessa análise que nós estamos trazendo hoje, uma transição significativa na vida do cristão, de todos aqueles que reconhecem Jesus como o enviado de Deus, que veio para nos libertar do pecado do mundo, para nos salvar. Uma mudança de estado, de escravidão ao pecado, para uma servidão a Deus. Olha, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus e Lucas, Jesus nos diz que não se pode servir a dois senhores, porque quando eu escolho amar um, eu estou me afastando, eu estou rejeitando o outro. Então só existe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal.
ou eu sou escravo do pecado, ou estou sob o domínio do mal, que me leva à morte, que me traz consequências destrutivas em todas as áreas da minha vida, ou eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou seguidora de Cristo, que firma o compromisso de viver conforme a vontade e os princípios de Deus. Então, que a gente venha escolher servir a Deus, que é uma decisão, essa decisão tão importante na nossa vida, que nos traz uma nova perspectiva, uma nova proposta, que nos traz qualidade de vida e nos traz com tudo isso a nossa verdadeira identidade. É através de Cristo que nós conhecemos a nossa real identidade, a identidade de filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Então, a vida transformada por meio de Jesus Cristo, ela é uma qualidade de vida que gera evidências visíveis da nossa real identidade, onde a nossa colheita são frutos viçosos. Os nossos resultados, eles são levados a resultados com instruções divinas. E em Cristo e por Cristo nós somos mais que vencedores. Então, nessa carreira que nos é proposta, quando nós escolhemos viver conforme a vontade de Deus, nós escolhemos, nós decidimos viver essa transformação, esse processo, nessa jornada, nessa caminhada que nos forja para a santificação. Nós recebemos a coroa da vida e a promessa da vida eterna. Glória a Deus por isso. Que a gente possa trazer hoje essa palavra e colocar ela dentro do nosso coração. Que a gente venha degustar tudo que nós aprendemos aqui através da palavra de Deus, sobre a liberdade, sobre Cristo, Jesus, ser o único que nos leva ao Pai. Ele é a única chave que liberta o homem do pecado, do domínio do mal. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 20, diz algo muito interessante. Ele diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Muitas pessoas não querem firmar esse compromisso com Deus porque eles se sentem obrigados a fazer o que está escrito, o que é certo e o que agrada a Deus. E isso vai levar ele a fazer algumas renúncias, renunciar os seus próprios desejos, a sua carne. E muitos preferem ignorar o que está escrito, o chamado de Jesus para a sua vida, para viver de qualquer jeito. Mas nós lembramos que o pecado, ele nos traz consequências gravíssimas e nos leva para a morte eterna. Mas com Cristo, nós recebemos a coroa da vida e a promessa da vida eterna. Glória a Deus por isso. Que essa mensagem venha abençoar a tua vida, que ela venha nos esclarecer hoje um pouco mais sobre o verdadeiro sentido, né, de Cristo ter vindo a este mundo, a verdadeira missão do nosso Senhor, que foi nos salvar, nos libertar, abrir-nos, mostrar o caminho para essa vida tão extraordinária, que um dia nós estaremos com Ele no céu de glória e vamos viver juntos, unidos, sem dores, só com alegrias, uma vida extraordinária, que foi a vida que Deus planejou para o homem, para a humanidade, desde o início da sua criação. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Compartilha, ajude, se fez sentido para você, ajude o nosso canal se inscrevendo, compartilhando, para que mais pessoas venham mergulhar conosco nessa jornada extraordinária que é seguir a Cristo nosso Senhor e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?